agora sim vamos começar o segundo tema deste curso bíblico sobre o Apocalipse. O Apocalipse no contexto da esperança, no fundo no contexto deste jubileu da esperança. O Padre Pedro Paulo então vai iniciar e vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. Boa noite, Padre João. Vamos ficar de pé e vamos nos colocar naquelas condições típicas de quem se aproxima da palavra de Deus. Não é qualquer um. Há muita semente jogada em terrenos inapropriados. Não é o nosso caso. Por isso, toda vez que nos aproximamos da voz de Deus, como Moisés, tiramos as sandálias e cobrimos a testa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Santo, enchei. Vocês conhecem essa oração? Fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero começar provocando já a vossa imaginação, visto que o livro do Apocalipse pede gente com boa imaginação, com vontade, porque a gente é muito opaca, vive do que vê, sem conseguir ultrapassar. Nós não. A liturgia toda obriga. Ninguém vai à missa para ver o que está lá. O que está lá provoca que olhemos uma cruz, uma vela acesa, um canto, o incenso. Ninguém vai lá cheirar incenso. Por mais que às vezes seja muito agradável, dadas as essências. Mas eu não estou ali para cheirar incenso. O incenso me provocaria uma sensação de ascensão, de prazer, de outra sensorialidade. Então isso é o tempo inteiro básico. Tenho muito medo da catequese do mundo inteiro, já que as crianças estão sendo educadas nas escolas racionalistas. Então elas não entendem nada de liturgia, nada de símbolo. Elas estão crescendo sem ter a capacidade de lidar com... Você tem que provocá-las com coisas, com joguinhos, com não sei o quê, porque é uma educação que não permite, até às vezes, este sossobrar da imaginação, que em nada é inimiga da razão. Ao contrário, às vezes a imaginação é que provoca a razão a agir, desconfiada de que alguma coisa há a mais. Então imaginemos agora, nós todos somos ucranianos, as bombas estão caindo, e você sai de casa para comprar um livro. Imaginação. E vai, então, bombas caindo, você vai tranquilamente, entra na livraria e vai procurar seu livro. Bem, foi a aula passada. O livro do Apocalipse, lido num contexto de bombas. Não, esperança depois. Primeiro, ninguém tem esperança, você não tem problemas. Não é? Isso não é tranquilidade, diferença. Não, esperança supõe um tempo duro. Não tem esperança para quem não espera nada. Não tem. Tanto que as pessoas, quando se materializam demais, deixam de esperar. Elas vivem do real, do que tenho, do que posso. Nós não. É o contrário, é uma força, uma virtude divina. As bombas estão caindo e eu estou dentro da livraria. De vez em quando cai um troço lá, uma granada e tal, mas eu estou lá. E esse é o que eu, na aula passada, eu chamei o contexto do livro. O livro do Apocalipse é um livro lido com mais expressividade, mais utilidade, na medida em que algo está explodindo em volta, algo está desabando, algo está acabando, algo te ameaça, algo te ameaça. Isso é que impulsiona e faz livros apocalípticos. Apocalipse não é o único. Filmes. Por que nós estamos produzindo no cinema tantos filmes apocalípticos? É o fim do mundo, é 2012, bilheterias imensas, as pessoas vão lá assistir, vão ao cinema sentir medo, não é interessante?
vão ao cinema sentir medo. Eu lembro já coisa que já tem mais, não sei quantos anos tem, o Sense Around. Eu lembro do Sense Around quando saiu, que o cinema tremia, as pessoas achavam aquilo o máximo. Quanto mais a arte chegasse perto, melhor. É esse o ponto. Esse livro depende, como qualquer livro, como qualquer expressão estética, como a música. Eu me lembro, já não sei se contei aqui, 2001, setembro, tinha ocorrido há pouco tempo a queda das torres, e eu estava no Rio de Janeiro, um tempo agradável, setembro, uma chuvinha, estava fresco, e eu fui ao Teatro Municipal da cidade assistir o Balé de Tóquio. Fui lá assistir meu balé. E o assunto único no mundo eram as torres, os problemas decorrentes desse ataque, a Terceira Guerra Mundial, essas coisas que a imprensa sabe lotar a cabeça das pessoas. Num certo ponto, o autor do programa exibe o balé sobre Stravinsky, a Primavera de Stravinsky. Estava para terminar o espetáculo. Nós houve um momento de catarse, um silêncio profundo que já estava, mas mais profundo no grupo, porque em meio àquelas torres que desabavam, aquela cena repetida 1001 vezes. Vocês lembram que tinha que assistir aquilo de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, um avião, etc., aquele circuito, e de repente as sementes morrem, e os bailarinos todos vão se levantando devagar, em forma... E, num certo momento, estão todos de pé. E a música foi intensificando. Ora, creio que muitos de nós, eu pelo menos, pensei imediatamente, olhei para aquela escuridão, para aquela imensidade de mortos, para a crise diplomática global, e pensei, bem, há de chegar a primavera. Chegará um ponto que as coisas vão se clarear, vão ressurgir. E o balé terminou mais que uma outra peça, mas essa me deixou mais impressionado. Então, eu estou na cidade, bombardeada, com um livro na mão. E que livro eu encontro ou procuro numa livraria de uma cidade bombardeada? Ou que me chamaria a atenção, estou lembrando, por exemplo, lá na entrada tem uma série de publicações, na verdade, as pessoas se aproximam, baseadas em vários critérios. Um, por exemplo, é a cor. Todo mundo sabe que isso aqui pesa muito. Entre livros amarelos, foscos, etc., eu vou direto no vermelho. Meu olho, ao menos, vai direto para o vermelho, para ver. Ou uma cena. Ou o rosto. Barack Obama, biografia de Barack Obama, vou lá, conheço esse rosto. De repente se encontra um livro, fundo branco, escrito em negro, paz. Você vai automaticamente atrás desse livro. E a primeira reação, eu gosto muito, obviamente, de livrarias, e gosto de ficar lá, comprar livro, sentar, e olhar as pessoas mexendo nos livros. Com os anos de leitura, você tem mais ou menos uma classificação que tipo de leitor está mexendo no livro. Aquele leitor que nunca lê, ele pega assim, vira para cá, vira para lá, olha a capa, olha o preço e põe de volta. Depois tem um leitor curioso, porque ele gostou da capa, ele gostou do jeito do livro, ele gostou da arte. Eu vi uma senhora uma vez cheirando aquele livro de papel novo, e ela ficou toda contente, ela cheirando o livro novo, o cheiro do papel, da tinta, etc. Depois chega um tipo de leitor que olha a capa, vai para o rosto, vai para a parte de trás, vai em busca de informações. Afinal de contas, o que é, do que se trata. Sobretudo quando os títulos são provocadores, porque ainda esperar. Eu fiz isso. Você pega o livro para olhar o que a pessoa está falando. E tem um leitor mais sofisticado, mais habituado, que ele vai atrás do quê? Do índice. Vai direto no índice. Vê como o livro está disposto. Ele sai da lógica da cidade, vai para a lógica, em teoria literária chamamos, sai do mundo em volta do texto e vai para dentro do mundo que está no texto.
Essa é a nossa noite. Nossa noite hoje estamos numa livraria na Ucrânia e encontramos um livro chamado Apocalipse. E vamos abri-lo agora para perceber como é o seu esqueleto. Porque o índice não é somente a justa posição de temas. Há livros, por exemplo, que a propósito fazem isso. Eles colocam tema. Por exemplo, escritores muito consagrados, que não devem satisfação a ninguém. Por exemplo, Humberto Eco. Não dá mais da satisfação. Ele escreveu o que ele queria, botava lá um título e ponto. E eram, na verdade, crônicas até isoladas, que formavam livros. Mas em livros científicos ou acadêmicos, ele tinha a obrigação de um índice muito preciso. Bem, o que é o índice? O índice, primeiro, é a inteligência, a gráfica da inteligência do texto. De onde o texto, o caminho, o texto como caminho, o texto como estrutura, de onde ele parte e onde ele pretenderia. Tanto quando terminamos de ler, dizemos que droga de livro. Não chegou a lugar nenhum. Ou que livro fantástico, não esperava tanto. Ou, no caso dos estudantes, capítulos que nos interessam. Isso aqui é interessante para a minha tese. Vou lá e compro. Então, isso primeiro é importante, porque eu não converso mais com o autor do Apocalipse. Ele não está aqui, está? Nós não somos espíritos, não sentaremos numa mesa e chamaríamos o autor do Apocalipse para nos explicar. Não somos, não cremos nisso. Quem está aqui? O livro. Converse com o livro. É o livro que está aqui. Claro que amparado pelo autor, amparado pelas suas ideias, e mais ainda, eu falei em capa. Como é a capa do livro do Apocalipse? Alguém já viu a capa do livro do Apocalipse? Quem? Está incluído na Bíblia. Obrigado. É a Bíblia. Vocês vão ver daqui a pouco se tem sentido. Não é um livro a ser. Não é um livro que tem a sua autonomia total. Esse livro está inserido no que nós chamamos na teologia bíblica de cânon, a lista dos livros inspirados. Ele está lá. O último livrinho, mas está lá. Então, a capa do livro é a própria. Quando eu mergulho no livro do Apocalipse, estou mergulhando na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso, os nossos sentimentos com o Apocalipse devem ser os mesmos de quando abrimos o Evangelho de São João, de como abrimos uma carta de São Paulo. Também eles têm uma capa, chama-se Bíblia. Né? Bem, dito isso, o nosso livro vai dispor-nos como o autor já está lá. Por favor. Sou eu que tenho que fazer, está aqui. Então eu chamei de percurso, está muito na moda entre os teóricos de literatura usar a palavra percurso, caminho. Você vê as entrevistas que tem intelectuais, eles sempre falam disso. Se diz que é um momento do meu percurso. Pois é, percurso é uma palavra interessante. Outra palavra, plano. Gosto também porque lembra a geografia, lembra de certa maneira o problema da localização. Eu estou aqui na igreja, no plano da cidade, norte, sul, centro. Onde está esta igreja? Eu quero o plano, além da própria igreja que é gigante, deve ter um plano, claro. Depois, a estrutura literária. Estrutura é uma decisão. Eu, autor, decidi dispor o conteúdo que quero apresentar desta maneira. E a decisão do autor é sempre uma narração. É uma narração diferente das outras. Por exemplo, a narração dos evangelhos, nós estamos muito acostumados porque tem um protagonista seguro, sempre, Jesus, e mais o entorno, seus discípulos, os fariseus, a multidão, os demônios. Já o livro do Apocalipse é uma narração que tem, de fato, um protagonista. Quem é o protagonista de toda a narração? Do capítulo 1 ao 22. Alguém sabe? Não, essa palavra não aparece lá, nem a figura humana de Jesus, como você vê no Evangelho. Não aparece no Apocalipse. Jesus, como nós vemos no Evangelho. Não, ele não é protagonista, ele é autor. Autor apostolar. O Cordeiro está no centro do livro.
E não aparece no início, vamos ver. Vai aparecer no 5º capítulo. E depois, obviamente, a partir do 6º, ele quem comanda toda a leitura. Porque ele aparece, abre os 7 selos, e o Apocalipse é uma metáfora do próprio livro, porque você começa a ler o Apocalipse só depois dos selos serem abertos. E aí o livro começa, se desenvolve, até, como qualquer narrativa razoável, concluir-se. Outra coisa que eu creio que aqui leitores contemporâneos já se habituaram é que a leitura contemporânea, vou dizer que despreza, mas opta por sair do início, meio e fim. Como é que começa o filme Titanic? No fim. Ela contando a história, velha, contando a história do seu amor, do navio, do naufrágio. Então o filme é um remember, vai lá, memories. Outras vezes diz assim, no começo, era pequenininha e tal. Outras vezes não há começo, nem meio, nem. Tanto que a luz acende e as pessoas continuam sentadas, dizendo, o que aconteceu? Acabou. Vai embora. Entendi. Levanta e vai embora. A Bíblia é mais comportada. Ela apresenta sempre início, meio, até porque o fim e o início é óbvio, né? Então vamos lá. Vamos olhar. Agora, por isso que eu queria que vocês trouxessem a Bíblia. Abram a Bíblia simultaneamente comigo, né? Eu preferia a Bíblia material do que a eletrônica, mas serve. A Bíblia material pesa, mas Então vamos abrir já direto para o livro. Por que isso? Porque você tem nas suas mãos uma biblioteca com 72 ou 73 livros. Então, às vezes, quando eu faço, e faço muito, há décadas que eu faço curso de Bíblia, tudo quanto é canto, e a primeira coisa que eu noto, as pessoas não têm a mínima ideia para onde devem ir. Ela não tem uma ideia do plano da Bíblia. Então, é só para simplificar, Antigo e Novo. Quando você diz, vá ao livro do Apocalipse, minha pergunta é, Antigo ou Novo? Novo. Então eu vou lá para o Novo Testamento, que começa no Evangelho de São Mateus. Ali começa o Novo Testamento. E termina no livro do Apocalipse. Pronto, olha como diminui a minha tarefa de ficar procurando, às vezes eu até, não de modo sádico, mas eu fico quietinho olhando a pessoa ali, Ela leva uns 2 minutos passeando dentro da Bíblia atrás do meu livro. Por fim, quando vejo que ela não vai sair daquilo, eu intervenho. Mas, normalmente, a Bíblia tem um plano, ao menos em duas dimensões. E é um plano teológico, não é só literário. Antes de Cristo, depois de Cristo. Por mais que a igreja tenha declarado e declara analogia fidei, isto é, Cristo é a unidade dos dois. Eu não leio o Antigo Testamento como judeu. Eu leio o Antigo Testamento como cristão. Porque os judeus são importantíssimos. Só que nós não lemos mais a Bíblia como judeus. Porque os judeus desconhecem Cristo. Se eles desconhecem Cristo, a mim não me serve ouvir Isaías. Pelo contrário, Isaías é o grande profeta, a igreja chamou proto-evangelho. Bem, então chegamos ao livro, já estamos nele, então vamos lá. Deixa eu passar aqui para a estrutura. Bem, o livro é composto por 22 capítulos. Vocês podem conferir se eu estou dizendo a verdade? Parece brincadeira, mas não é. Como você não fizer isso, você não domina um livro. Domina um livro. Habituado a bancas de mestrado e doutorado, é muito engraçado quando o aluno, sei lá o que ele fez. Você não conhece o próprio texto. Está muito na moda copiar. A internet está oferecendo trabalhos completos. Né? Como um aluno no Brasil, fazendo especialização em administração, copiou de um site aqui da Católica, de Bom Trabalho. Mas o idiota, tão preguiçoso, não olhou o texto. E sempre nas bancas de qualquer faculdade, nós entramos de letras por causa da língua. Vai que o cara não sabe escrever, achando que sabe. Eu peguei o texto, olhei, não estava tanto interessado no conteúdo, mas na forma. E estou vendo um montão de consoantes mudas e outras coisas. Falei, que português é esse? Esse não é brasileiro. Óbvio, identifica-se imediatamente o português de Portugal. Fiquei quieto.
Aí fomos para a banca e perguntei, parabéns pelo seu trabalho e tal. Diga uma coisa, vocês de língua, de família portuguesa, você foi educado em Portugal? Não. Você fez perguntas sobre o contato com a língua lusitana? Nenhum além do normal. Falei, então por que a sua língua aqui é toda... Ele copiou um site com a mesma, que ele achou que era a mesma língua, mas não era. Então isso, em geral, coloca o problema dele não conhecer seu próprio, mas entregou na época e achou que aquilo ia passar. Hoje em dia não passa mesmo cópia de internet. 22 capítulos. Eu só posso dizer que a narração acabará quando eu chegar ao 22º capítulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro do Apocalipse raramente é lido integralmente na liturgia. Vocês nunca vão ouvir o Apocalipse inteiro na liturgia, como ouvem as cartas. Ouvimos agora um bom tempo a carta aos Hebreus. Ouvimos cartas inteiras de São Paulo, mas não ouvimos o Apocalipse inteiro. Isso, inclusive, tem uma história na liturgia antiga ligada à recepção do livro também. Bem, esses 22 capítulos, e lembrando só que nós somos filhos de uma facilitação. Os judeus e mesmo os cristãos, depois de alguns séculos de leitura sem numeração nenhuma, os manuscritos antigos não têm capítulos. Isso é a partir do 8º século depois de Cristo que começam a colocar capítulos e que ninguém conseguia. Os manuscritos são inteiros, seguidos, né? E os antiquíssimos são todos em letra maiúscula, direto. Então não é qualquer, de fato se percebe, não é qualquer um que lia. Não é qualquer um que lia, né? Dominar um manuscrito. Jesus chegou na sinagoga, abriu e leu. Não tinha vogal e nem tinha números, né? Mas obviamente o leitor habituado àquele tipo de texto sabia onde começar e onde acabar pelo texto mesmo, né? Então foram introduzidos números, inclusive alguns bem aleatórios. Quando a gente faz um estudo da estrutura do texto, muitas vezes você percebe que aquele capítulo 12, versículos 1 a 12, não é a unidade é de 1 a 6. Depois houve um outro tema, que passou como um tema contínuo, e eu chamo de unidade 1 a 12. E não é 1 a 6. Depois 7 e 8 são separados, depois volta de novo. É muito comum no domingo você ver isso lá. A leitura é primeiro capítulo de São Mateus, capítulo 12, e, como é a gráfica do E, na citação bíblica? Tem uma gráfica, um ponto. Procure anotar. 6 pontos, 6, salto os números todos posteriores, e 10 a 12. O traço contínuo entre 10 e 12 informa que a leitura entre 10 e o 12 é plena, mas entre 6 e 10 não há leitura. Então, para isso, eu boto um ponto e leio 6 e 10 a 12 do capítulo 1. Mas a pessoa olha aqueles numerozinhos e não entende nada. 22 capítulos nos quais ele tem que enquadrar toda a sua narração. E a beleza, porque Nobel, quando Nobel não é uma simples jogada política, mas avalia artisticamente um texto, ele vai olhar de que maneira esses 22 capítulos são expressivos e conseguem completamente comunicar um enredo, sem torná-lo totalmente fragmentário. Porque quando você lê, você não olha capítulo mais, você está lendo a narração, ela que aparece, ela que te conduz. Você não diz, agora eu estou lendo 21, porque no caso da Bíblia, os capítulos que vieram depois, eles só permitem, ou melhor, facilitam a análise daquele texto, mas ele está sendo lido através da própria narrativa. Quando o autor quer diferenciar, ele diz, no outro dia, no templo, no lago de Genezaré, ele vai te deslocando por cenário ou por dia, logo depois, mas a narração não depende de números. Bem, entre esses 22 capítulos, o que temos? 2 grandes partes. Então, o livro do Apocalipse, você pode me perguntar, está na primeira parte ou na segunda parte? E nós veremos que é bem diferente. Depois, essas 2 partes
estão divididas em 5 seções. Se eu falei que o livro não pode ser lido só por cima, ele precisa ser lido ele mesmo. Nós nos acostumamos com a missa. A missa vocês escutam, e eu gosto em Portugal que não haja folheto. No Brasil é um folheto na mão de cada fiel, na missa. Então eles ficam ali com aquele folheto. Às vezes me irrita porque eu já assisti e já protestei. Durante a consagração, está uma senhora com o folheto na mão e Jesus no altar, e ela lá, tomai, comei. Está doida. Ela está passando olhando para o papel quando Cristo está sobre, mas acostumaram-se tanto com esse papel. Mas eu, como professor, gosto do papel. Porque eu digo, olha o versículo 5, o cara vai no versículo 5. Veja o versículo 8, eles vão ao versículo 8. Facilita a minha retórica, mas em si, tão fundamental quanto ouvir, que ainda é mais importante. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Vamos lá. Sou eu. Estou esperando alguém passar para mim, sou eu. Bem, vamos agora ler o capítulo 1, os versículos 1 a 3. Vou dar até o microfone aqui para alguém. Tem medo do microfone? Tem? Passa para alguém que não tem, a ver se ele não tem. Achou? 1 a 3. São as primeiras frases do texto. Revelação de Jesus Cristo. Deus encarregou de manifestar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e que ele comunicou pelo anjo que enviou ao seu servo João, o qual atesta que tudo o que viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. É para ler. Feliz o que lê e os que escutam a mensagem desta profecia e põem em prática o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Errou. Bem, o autor faz uma pequena introdução, mas suficiente. Nós temos, por exemplo, do mesmo autor, uma grande introdução, talvez a mais solene introdução de um livro, que é o prólogo de São João, 18 versículos, que começamos a ler no dia de Natal. Ali, São João, quase que, como na ópera, faz uma ouverture do Evangelho. Verbo se fez carne e todas as grandes questões que o Evangelho vai tratar, lá está o prólogo, uma peça para ser estudada. Aqui é mais breve. Assim como São Paulo introduz suas cartas. Eu, Paulo, apóstolo, segundo a vontade de Deus, a comunidade tal, aos irmãos em Éfeso, juntamente com Cicrano, graça e paz. Aqui, o São João faz a mesma coisa, melhor, o autor faz a mesma coisa. Por isso a palavra prólogo, antes de falar, prólogo. Primeiro, ele diz uma frase pequenininha que tem ponto. São João adora isso, pontos. Eu fico louco todo ano na Semana Santa, porque as pessoas são boas, ajudam, mas não sabem ler em termos de jogral, de teatro. Então não percebe como o ponto é importante. Judas pretende trair Jesus e sai para traí-lo. O que São João acrescenta? Uma frase pequenininha. Quem lembra? Era noite. Se você não sabe ler isso, esquece. Esquece, você não entendeu nada. A ação de Judas é definida por uma sentença breve. Era noite. Lembrando que mais adiante, e antes, ele vai falar do príncipe das trevas. Era noite. Judas entra no domínio da noite. Depois, mais explicitamente, o demônio entrou no seu... Uma frase pequeniníssima, nem uma frase, isso é uma sentença mesmo. Era noite. O leitor que não tem essa capacidade, essa sensibilidade, era noite. Eu não perguntei que horas eram. Estou respondendo. A pergunta não é que horas eram que Judas... era de noite. Devia ser umas 8 horas da noite. Não, eram trevas. Era noite. Olha que frasinha pequenininha que ela leu logo no início. Revelação
de Jesus. Funciona como título, mas também como primeira conversa. Esse livro que você vai abrir agora, de que se trata? Da revelação. Revelação de Jesus Cristo. Parece uma tolice, mas não é. Porque a revelação como gênero literário existe fora do cristianismo e fora do judaísmo. Nós conhecemos Apocalipse na Babilônia, no Egito, na literatura mundial, há muitos apocalipses. Este é de Jesus Cristo. Porque a palavra revelação significa apocalipse. Sim. O apocalipse significa revelação. Ou seja, mostrar. Ao que vimos, se nós quiséssemos pegar no termo, o que foi a Epifania? Apocalipse. Pela primeira vez, os magos se defrontam com a universalidade do menino. Depois do batismo, você imagina se eu batizar sua neta e os convidados são a Santíssima Trindade. Vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um senhor batismo. Né? Pai, Filho e Espírito Santo. Negócio, né? Depois as bodas de Caná. Nós temos vários prólogos de Apocalipse, que não são somente aqueles que lemos, concentrados e exclusivamente em textos apocalípticos, ligados ao fim. E vamos depois ver por quê. Ora, o leitor do livro do Apocalipse tem que ser um cristão. Porque Apocalipse nunca ouvi falar de Jesus Cristo. Como ler o Apocalipse de Jesus Cristo? Por que estou dizendo isso? Porque, num certo momento, tudo o que eu estou ouvindo no Apocalipse, com a sua linguagem própria, passou pelo Evangelho. Na minha tese doutoral, eu demonstrei que o Evangelho de São João e o Apocalipse estão em profunda relação. E que, graças ao Evangelho de São João, é possível interpretar e dizer que o Cordeiro é Jesus. Porque os Evangelhos dizem isso. São João Batista apresenta Jesus como eis o Cordeiro de Deus. Portanto, eu não estou dizendo nada de mirabolante, trabolante no livro do Apocalipse. Agora, a linguagem é própria, é diferente. O Evangelho não tem, São João não tem uma linguagem apocalíptica, até por motivos teológicos, mas esse é outro curso. O Evangelho de São João é diferente. Mas tudo que diz respeito a Jesus Cristo depende dos Evangelhos. Os protestantes no século XIX, as crises que eles têm lá de lucidez, disseram uma bobagem grande. Disseram assim, São Paulo foi quem inventou o cristianismo, porque escreveu muito antes dos evangelhos. Ouvi teólogos dizer isso em faculdade, essa asneira. Ouvi, bobagem pura. Porque o feedback, o background de Paulo quem é? Ou é Jesus, ou o cristianismo teria sido uma adaptação do judaísmo farisaico? Paulo então inventou um cristianismo farisaico? Não, Paulo caiu do cavalo, fica cego. E agora ele vai ser evangelizado por um senhor tão importante que teve seu nomezinho guardado, assim como muita gente guarda o nome do seu catequista, a igreja guardou o nome do catequista de São Paulo, Ananias. Foi o senhor que catequizou, evangelizou e batizou São Paulo. E ele, muito animado, se converteu. Sabe que os convertidos têm pressa, né? Querem logo anunciar, ser catequista, cantar na missa. Slowly, devagar. Ficou chateado com a gente. O que fizeram com São Paulo? Ele estava muito animado, mas não dominava todas as categorias do cristianismo apostólicas. Puseram ele num cesto, tiraram da cidade e o mandaram provavelmente para a Arábia. Passou lá 2, 3 anos estudando. Depois voltou aquela potência toda, mas não saiu do nada. Não é São Paulo que inventa o Evangelho, é o Evangelho que inventa São Paulo. Esse equívoco, eu fico furioso porque como entender as passagens das cartas paulinas sem o substrato do Evangelho? E mais ainda,
Como é possível que as ideias de um teólogo convertido tenham se tornado palavra de Deus? Porque o pensamento de São Paulo, é como dizer Santo Tomás de Aquino, não é Bíblia. São Paulo virou Bíblia porque o seu pensamento, que é uma discursividade, um pensamento segundo, é uma reflexão sobre Jesus, uma reflexão com muitas consequências, a igreja reconheceu, os apóstolos reconheceram que eram também inspiradas. E a sua teologia inspirada é palavra de Deus que ouvimos quase todos os domingos na igreja. Evangelho. Então, quando se abrir o livro do Apocalipse, eu perguntei semana, quem tem medo do Apocalipse? Aí ninguém levantou a mão, porque ninguém aqui é bobo, né? De ter medo do Apocalipse. Mas quem tem, não leu esse detalhe. É Apocalipse de Jesus Cristo. Isso, voltando à imagem inicial, as bombas estão caindo e você agora tem o Apocalipse de Jesus Cristo. Começa uma mudança de perspectiva profunda, né? Continua, alguém vai retomar. Não tem 2 microfones, tem um, né? Tem 2 por aí, que eu vou dar aqui na frente. Depois o texto continua. Obrigado. Aqui tem tudo. O Padre João sempre resolve tudo. Dizer para alguém, isso, ele ou ela também, assim você se move. Isso. Que a gente combinou, Padre João. A gente não cobra nada, mas as pessoas têm que ler, né? Ajudar. Não cobramos nada, mas tem que fazer alguma coisa. Precisa desse? Será que eu estou com outro? Bem, retoma o versículo 2, o capítulo 1. Por favor. João saúda as 7 igrejas... Não, querido, eu estou no capítulo 1, versículo 2. Versículo é o 2. Onde que já foi lido agora há pouco? O qual atesta que tudo o que viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Espera aí, tem alguma coisa. Então, desculpa, volta 1 porque tem uma frase que ficou solta. Revelação de Jesus Cristo. Ponto. Deus encarregou de manifestar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e que ele comunicou pelo anjo que enviou ao seu servo João, o qual atesta que tudo o que viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Então percebam a outra maneira de explicar o livro. Quem é? Estou fazendo análise gramatical. Sujeito, verbo, predicado. Quem é o sujeito dessa sentença? Deus. Deus. Quando nós abrimos a Escritura e pela primeira vez lidamos com a revelação, não é na criação, mesmo que fosse. É no capítulo 12. Porque no capítulo 12 do Gênesis, o que diz? O que acontece? Capítulo 12 do Gênesis. A chamada de Abraão. Como é que se formula a chamada de Abraão no texto? O senhor lembra? Uma das coisas que existe de conhecer a Bíblia não é só ouvi-la, é tê-la também nas suas partes principais, até porque eu vou à missa, prova de concurso, eu vou à missa há 40 anos. Quantas vezes eu ouvi o Evangelho de São Marcos? Era para ter a memória, né? E nunca temos. Você passa uma vida ouvindo a Bíblia e ela foge, porque você não tem um contato pessoal com ela, mais profundo. Deus disse a Abraão, essa é a sentença, essa é a definição de revelação. Não foi Abraão que acordou de manhã e disse, quero conhecer a Deus. Isso já existia antes de Abraão. É o homem religioso. O homem religioso quer descobrir Deus, quer descobrir a essência, a transcendência. Isso não é revelação. Revelação tem que sair dos lábios, sair do mistério de Deus, dirigida ao homem. Deus disse a Abraão. Aqui, Deus o quê? Tem um verbo aí? Antes. Comunicou. Revelação de Jesus Cristo. Deus encarregou de manifestar aos seus servos. Deus encarregou de manifestar aos seus servos. O que mais?
as coisas que brevemente devem acontecer e que ele comunicou pelo anjo que enviou ao seu servo João, o qual atesta que tudo o que viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Então, primeiro, Deus encarregando alguém. Como é o nome disso? Revelação. Quando você vai à missa, Deus te encarrega da sua própria palavra. Ah, não, na missa eu fico distraído, nem noto. É verdade, fica mesmo. Na missa eu nem lembro do que ele mesmo disse. Padre vai falar um pouquinho ou fala muito, mas tá. Não, quando começa a liturgia da palavra, Deus te encarregando sua própria. Profetas que são poetas também, nos escreveram dessa maneira: eu ponho minhas palavras nos teus palavras. É isso que é a liturgia da palavra de todo domingo e de todo dia. Infelizmente, não fazemos assim, para nós passar tudo muito distraído, mas assim que aconteceu. Deus encarregou, ele não se encarregou, ele não disse, eu vou sair falando de Deus. Não, Deus o encarregou de falar, Deus entregou-lhe, responsabilizou-o. E detalhe, vai cobrá-lo. Porque você não imagine que na lista que tem em São Pedro, você pode ter uma lista, tudo eletrônico. Você chega lá, pisa no botão, aí aparece tudo. Sua vida, suas coisas, onde você morou. Lá no Brasil, no Rio, participo de uma paróquia gigante, que durante a pandemia fez a melhor das opções. Em vez de fechar a igreja, eles multiplicaram as missas. Tinha menos gente, mas mais missas. E as pessoas amaram, e quando acabou a tal da pandemia, as missas continuaram lotadas. Uma média de 300, 500 pessoas por missa. Todas lotadas. Inclusive do lado de fora, não sei o quê. E a paróquia, portanto, tem 8 missas entre sábado e domingo, cheias. 8 missas. E eu perguntando uma vez, às vezes me dizem assim, padre, ontem não pude vir à missa. E acho isso razoável em termos de linguagem. Felizmente, como linguista, eu adoro essas frases, porque elas são muito divertidas. Aí eu pergunto à pessoa assim, a senhora aqui é da paróquia? Diz, sou. Quais das missas a senhora faltou? A das 7, 8h30, 10 horas, 11h30, a das 17 ou foi a das 19? Isso aqui. Olha que esforço para perder missa naquela paróquia. Chega a ser mérito. Vamos saltar isso tudo. Fora o sábado, que tem 2. Então, nesse sentido, há uma percepção de que São Pedro pode me cobrar, sim. Eu que sempre fui de igreja, ele pode me perguntar, como te encarregaste da palavra que Deus te deu? Como te encarregaste? Não basta, eu fui à missa, tá, e daí? Como te encarregar? Não vou nem perguntar da Eucaristia, estou só na liturgia da palavra. Carregou. E a quem ele encarrega? Você desculpa, eu preciso de detalhes mesmo. Porque o exegeta trabalha com palavras sobre... Tanto que nenhum exegeta pode fazer um trabalho de um capítulo inteiro. Não funciona. Ele vai pegar um versículo, 2 versículos no máximo. Porque ele tem que palavra por... Encarregou de manifestar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então já está aí de novo, linguisticamente, a semântica da revelação. Mandou-os manifestar. Não mandou falar. Mandou manifestar. É muito interessante, estou vendo aqui a neta, os avós e tal. É interessante quantas vezes ela chega em casa, não quer dizer, mas e a avó pergunta, está chateada? Não. Ponto. Claro. Um bom policial olha para sua cara e diz, então, não passasse da velocidade. Não. Tá. Vamos examinar aqui na maquininha. Manifestar é muito mais do que sair dizendo por aí que Jesus existe. Eles foram chamados a um ministério apostólico. Continua? Coitada, ela abandona a Bíblia e pega de volta. E que ele comunicou pelo anjo que enviou ao seu servo João, o qual atesta que tudo o que viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Parecem 2 nomes.
um humano e um espiritual. O anjo. O anjo é uma figura fundamental nos contextos de revelação, ou até de Apocalipse. Por exemplo, se eu vou ao início do cristianismo, como é que isso ocorre? Onde é que ocorre essa figura angélica? Primeiro, na origem da anunciação. A virgem não acorda com vontade de ser mãe de Deus. A virgem é desperta para a sua vocação e diz sim, graças a Deus. Já o sacerdote não funcionou. Zacarias não gostou da ideia, não batia com os livros de teologia que ele tinha estudado, então ele rejeitou. Muito bem. Vamos para a noite do Natal. Como é que funciona? Os pastores são teólogos, sabiam de tudo, então o que eles fazem? Se dirigem a Belém, não é isso? Não, os anjos. Claro que não, o pastor não sabe nada. O pastor só cuida de ovelha. Os anjos foram lá dizer, levantem-se e vão até Belém, lá tem um menino, e eles vão. E depois de tudo feito, a cena conclui-se com a cena do Natal. Eu estou vendo a cena. Os anjos cantando, glória in excelsis Deo. Os anjos cantam, coroam aquela imagem de pastores e um menino no lugar sujo, lá não sei aonde, na periferia de Belém, sei lá onde foi aquilo, e os anjos dão aquela visão, um panorama celeste. Né? Porque, não sei, vocês viram o filme chamado O Grande Peixe? Ouviram falar desse filme? O Grande Peixe. Não sei qual foi o título traduzido aqui. É a história de um contador de histórias, em que suas histórias são tão convictas que o filme, graças à técnica da imagem, que você vê os personagens dele. Ele mesmo é um peixe. E o filho dele está em crise, ele está morrendo, dizendo, eu acho que na minha vida tudo foi engano. Você sempre contou histórias que eu nunca soube se eram verdadeiras ou falsas. Esse pai está morrendo, ele vai ao hospital, e o médico, o velho médico, foi parteiro também, foi o obstetra, chama-o e diz assim, seu pai está morrendo. E você fica se perguntando como você nasceu. Você quer saber como é que você nasceu? Eu vou te contar porque fui eu que te... Ok. Chovia muito, uma tempestade absurda, seu pai estava preso na estrada, não pôde vir, e você nasceu. Está satisfeito? O pai tinha contado uma história fantástica do nascimento dele. E o médico disse, tá, você não quer? Vamos para o razoado. Então o Apocalipse já está nos introduzindo numa esfera de escuta, de manifestação, mas sobretudo um conteúdo específico, coisas que em breve vão... Torro, em grego, torro. Torro é uma palavra de uma discussão imensa na exegese. O que é esse em breve? Uma senhora que, se não me engano, essa senhora aqui, que está com a mão no queixo, na aula passada me perguntou, já estamos ou vai acontecer ainda? E o livro responde, em breve. Parece resposta de político, mas vai aumentar? É em breve, não temos... E vai. Não é o livro dos mentirosos. Ele está colocando o tempo dentro da eternidade. Quer uma dica? Que isso é possível. Quando se diz que para Deus, 1000 anos são como? Um dia. Para indicar que a eternidade de Deus é que abrange o tempo. Por isso a gente tem que ser gente muito livre, porque todo o tempo de vida que você tiver está dentro da eternidade. Partícula na eternidade. Bem, e aí, por fim, o texto termina com uma palavra muito bonita, essa anuidade, aliás, que é a bem-aventurança, que nós conhecemos, né? A palavra bem-aventurado, eu conheço de algum lugar. Vai lá, bem-aventurados. Feliz o que lê e os que escutam a mensagem desta profecia e põem em prática o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Muito bom. Por que ele usou 2 verbos para objeto profecia? Não usou 2 verbos? Quais são? Lê e escuta. Ver. Lerem e escutam.
Por que ler e escutam? E eu vou acrescentar, segundo São João, ver. São João introduz o ver. Viu e creu. É assim que São João trabalha o Evangelho. E os que ouvem. Diga. E os que ouvem. Sim, parece que no português tem uma palavra que é latina, que é ascoltar. Ascolto. Não é até que em Portugal não deve ser assim, mas no Brasil, com alguns anos de casamento, os casais não falam mais, só fazem barulhos. Tem que comprar leite. Sei o quê? É uma sinfonia de Acabou a questão de olhar nos olhos. Temos que comprar açúcar. Isso com um mês de casamento pode ser. Com 20 anos, ponto. E está sabido. Bem, neste caso, a profecia, todos escutaram os profetas, mas nem todos, melhor, nem todos ouviram os profetas, mas nem todos, se a gente quiser explorar uma semântica de intensidade, como ver e enxergar, né? Quando eu desprezo uma pessoa, enfim, eu não a enxergo, eu a vejo, mas não a percebo, não interessa, na rua. Então, não basta ter um profeta em Israel, é preciso que eles escutem, ouçam. Exatamente. Vamos, então, com isso, está preparado o prólogo. Sabemos onde estamos, para onde vamos. Vamos agora para a primeira parte. Eu disse que o livro está dividido em 22 capítulos composto por 22 capítulos, divididos em duas grandes. Primeira parte começa agora no versículo 4 do capítulo 1 e vai até o versículo 22 do capítulo 3. A senhora me leu o versículo 4. João, há 7 igrejas que estão na Ásia. A vós, graça e paz da parte daquele que é, aquele que era e aquele que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. O que aconteceu com o texto? Aconteceu alguma coisa. Vocês leram aquela parte anterior, não é? De 1 a 3, e fala assim, todo mundo na terceira pessoa, não é isso? Meus servos, fulano, aquilo, e agora? O que irrompeu nesse versículo 4? Há 7 igrejas. Não, isso aí não é o principal, não. Lê do início, lê o 4 de novo. João. Ele começa a falar em primeiro, não, são detalhes, não. A leitura de textos tem esse ponto. Se você lê em geral, pega qualquer ideia. Mas aqui a diferença é, narrador começa a falar. Ele assume agora a narração do texto. Isso vai ocorrer até o fim do livro. Ele diz, João, porque ele sabe, e nós sabemos também, que ele foi encarregado. Eu já sei disso no prólogo, ele foi encarregado. Então agora ele se encarrega. Não só se encarrega de ouvir, de escutar, mas ele também é o verbo importantíssimo no Apocalipse, que é pempo. Não, é depois. Pempo. Que significa enviar. Tem que enviar. Em geral, sempre no aoristo, chamado aoristo, imperativo, pempso, envia. A pergunta que foi feita domingo, se não me engano, na missa, não foi? Quem enviaremos? Não foi domingo, Isaías? Quem enviaremos? Agora, o narrador, em primeira pessoa, diz, eu vou enviar as 7 igrejas. E hoje é uma deliciosa viagem que pode ser feita ali para a Turquia, estudar o Apocalipse, e mesmo parte das cartas de Paulo, à luz das desaparecidas igrejas que estão hoje naquela região, né? Que estão listadas no livro do Apocalipse, as 7 igrejas. Né? E aqui já entra um elemento típico do Apocalipse, as 7 igrejas. Não podiam ser 13, não podiam ser 9, não podiam ser 3, mas são
E nós estamos imbuídos, nós católicos estamos imbuídos já desses 7 em quantidade. Nem precisamos de muita explicação. Sabemos que essas igrejas são vistas como mistérios de Deus no mundo. 7 mistérios. Igreja significa, disse o Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, a igreja ela mesma é sacramento do Cristo. Assim como o Cristo é sacramento do Pai, a igreja é sacramento do Cristo. Então, é disso que São João, o João, o profeta, está dizendo. Né? Envia as 7 igrejas. Quem manda João enviar mensagens? E de quem são as mensagens? As mensagens são mensagens de espalha a revelação de Cristo. Ou se nós quiséssemos tomar, por exemplo, no sentido paulino, São Paulo mandava cartas às suas igrejas, que depois eram multiplicadas e lidas, ou diretamente pelos seus colaboradores, como São Timóteo, São Tito e tantos outros, ou pelo dirigente local, e essas cartas multiplicavam a presença de São Paulo naquela comunidade, porque era o seu pensamento expresso na leitura e na meditação daquele texto. Pois bem, cabe ao apóstolo espalhar a mensagem de Cristo, que é a chave para entender tudo o que está por vir. Só adiantando um pouco a noção de torro, de logo, em breve, sabe, 00:30, você tem uma dor de dente insuportável e não há dentista. O analgésico e tal. Como descrever essa dor? Porque os médicos gostam dessa pergunta. Como é a dor? É assim? Como descrever essa dor? 00:30, angustiante. Tem gente que gosta de sofrer, doida, mas é outro assunto. Insuportável. Desesperadora. Parece eterna. Dor parece. Alegria, às vezes, não. Se acabou, alguém te dá um parabéns, acabou. Parabéns, feliz aniversário, acabou. Dor, não. Dor é prolongada. A dor abusa do tempo. Estica o tempo. E tem gente que morre de dor, no sentido não só físico, coração, mas morre de dor porque a dor consumiu toda a sua própria vida. Não sobrou nada. Por isso a palavra-chave do Apocalipse no contexto da esperança é torro, em breve. Voltemos à Croácia, lá, Croácia não é? Ucrânia. Que tudo foi guerra, né, Croácia? Foi guerra, história de guerras. Aquelas bombas e você com o seu livro e alguém diz torro, em breve. Em breve. É outra percepção. Bem, aí vamos começar, e aí eu termino essa primeira parte. O que vai ser feito, então, depois daquilo que nós ouvimos? As cartas serão enviadas. Se eu só pegar já o fim do capítulo 1, temos uma primeira carta, não temos? São 7 cartas. Primeira carta quem é? Para quem é? Diga. Mas diz só igreja? Na vossa tradução? Hã? Não, mas diz só a igreja, diz mais nada? Na vossa tradução. Hã? Não, mas não diz... igrejas que estão na Ásia. Sim, seu título, eu quero o texto. Ao anjo da igreja de Éfeso. Todos vão começar com esse destinatário. Ao anjo da igreja de Éfeso, Laodiceia, Esmirna, ao anjo. Bem, os exegetas dizem que são os bispos. Nem sempre os bispos são anjos, mas figuram como anjos, dirigentes. É o elo apostólico entre João e quem está recebendo a carta. E são iguais, as cartas no sentido de estrutura, mas com conteúdos personalizados. Aliás, um texto que é muito útil para preparar uma celebração da palavra. Porque no meio do texto, Jesus olha bem e diz assim, eu te conheço. Como assim eu te conheço? Sei que és muito fiel,
No entanto, e chama a conversão. Se não mudares, vou retirar-lhe o candelabro. Jesus não conversa como um desconhecido da minha vida. Rezar não é dizer-lhes palavras também. Rezar é escutar as palavras que ele vai dizer. Eu te conheço. É muito forte essa expressão. 7 cartas. Se nós olharmos lá, tem um diálogo inicial, né, que foi do 1,4 até o, que está escrito lá, 8. Depois, vamos versículo 9? Volte. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ponto. O Barroco consagrou entre seus textos, expressões, a duplicidade adjetiva, não é verdade? O Barroco não se permite dizer assim, bonito. É bonito e grandioso. Isso é Barroco. O resto é clássico. Então, São João sempre usa um binômio. Ele não está só em Patmos. Ele tem em Patmos por causa da palavra de Deus e do... Ele estabelece uma relação muito interessante. Onde houver a palavra de Deus, que é Jesus, tem que haver o testemunho de... que significa ele mesmo, mas também sobre ele. Mais ainda, quem é João aí apresentado? Vosso irmão E companheiro na tribulação. Volta ao início, João. Eu, João, vosso irmão. Vosso irmão e Companheiro na tribulação. olha como ele se apresenta à frente da sua igreja. São Pedro, no fim, está na hora já? No fim da... Está na hora já? Já está a chegar agora, sim. Já está na hora. Tá. São Pedro, quando dirigiu seus outros presbíteros na primeira carta de São Pedro, diz assim, eu, presbítero como vós. Para estabelecer aqui a palavra presbítero, significava simplesmente ancião, dos anciãos, do corpo dos anciãos. Eu, presbítero como vós. João não está acima, nem simplesmente junto da igreja. Na igreja, Santo Agostinho vai depois traduzir isso de modo maravilhoso. Entre vós eu sou bispo, para vós sou um irmão. Quer dizer, essa conjunção entre autoridade e fraternidade, o serviço. São João tem ciência de que o seu livro está pautado na autoridade da sua fraternidade, até porque ele já disse que está preso, que Patmos é o lugar do seu exílio, uma ilha típica para exilar. Portanto, ele não é alguém que fala da igreja como um jornalista vaticanista, não. Ele está dentro. Quem escuta, escuta com uma certa confidência. Ele sabe do que está falando. Então, esse é o início de um caminho que vai levar-nos até a segunda parte. Aqui o tempo não é eternidade, aqui o tempo é cronos mesmo. Que não é eternidade, ainda não. Então, na segunda parte, na semana que vem, nós vamos ver de que maneira a grande... Notem, se a primeira parte vai de 1 a 3, sobre 22 capítulos, é evidente que o grande conteúdo do livro está no capítulo, na segunda parte do livro. Mas antes de passarmos ainda na aula que vem, vou chamar a atenção para a primeira aparição de Cristo na primeira parte, que é diferente da aparição de Cristo na segunda parte. Veremos depois por quê. Vamos rezar então? Eu disse, e vou sempre terminar com ela, porque é interessante, mulher pouco falante, muito pouco, mas como ela é falada. Em todos os livros, de uma forma ou de outra, ela vem nomeada. São Paulo em Gálatas diz, nasceu de mulher, sob a lei. Né? São João, no seu evangelho, Jesus a chama de mulher, Eva, a mãe dos viventes. E esse texto volta na tradição do Apocalipse, obviamente no capítulo 12. E além das suas antagonistas, que é interessante que a mulher do Apocalipse está em oposição à grande prostituta, Babilônia.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado.